Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 34ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. Depois de termos apresentado as prioridades dos órgãos sociais da OCPCA e de termos feito o primeiro programa Contas na Hora fora de Luanda, no caso em Benguela, hoje vamos radiografar a situação dos contabilistas e peritos contabilistas a nível da província da Huila e de toda a região sul de Angola. A nossa convidada é a doutora Fátima Faro, representante da OCPCA na região sul de Angola. Por ora, vamos à saudação musical, na voz de Filipe Mukenga, e o tema é Muloge. Vamos ouvir. Emengi Muloge, Emekingi Shibomona. Emengi Muloge, Emekingi Shibomona. Enu Mushikana, Kasuelo Mwadiakimi. Enu Mushikana, Kasuelo Mwadiakimi. Emengi Muloge, Emekingi Shibomona. Emengi Muloge, Emekingi Shibomona. Enu Mushikana, Kasuelo Mwadiakimi. Enu Mushikana, Kasuelo Mwadiakimi. Yasan ki manda lenu, soteno ki manda pala kungisaka. Aleluia, aleluia, aleluia. Eme mukangeleja, eme kingi jiba omona. Yasan ki manda lenu, soteno ki manda pala kungisaka. Aleluia, aleluia, aleluia. Eme mukangeleja, eme kingi jiba omona. Emekingi Shibomona. Emengi Muloge, Emekingi Shibomona. Enu Mushikana, Kasuelo Mwadiakimi. Enu Mushikana, Kasuelo Mwadiakimi. Emengi Muloge, Emekingi Shibomona. Emengi Muloge, Emekingi
kingi bomona eno mushikana kiaswelo mwadiakimi eno mushikana kiaswelo mwadiakimi kiasa kimwanda lenu soteno kimbanda pala kumisaka aleluya 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 eme mukangeleja eme kingijiba omona kiasa kimwanda lenu soteno kimbanda pala kumisaka aleluya 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 eme mukangeleja eme kingijiba omona Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Ouvíamos o tema Mulojo, na voz do Filipe Mukenga. Renovados votos de muito bom dia, cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, no caso a 34ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Tal como anunciamos no início do programa, hoje convidamos a membro da OCPCA e contabilista Fátima Faro. A nossa convidada é a responsável pela direção sul da OCPCA e vem explicar-nos os desafios e oportunidades de exercer a profissão de contabilista ou auditor na província da Huila. Como sabem, o trabalho do contabilista é fundamental para facilitar a tomada de decisões por parte de quem gera um negócio ou qualquer outra organização. Sem contabilidade bem organizada, é impossível fazer os cortes necessários corretamente e gerir qualquer organização com sucesso. Fátima Faro, muito bom dia e seja bem-vinda a Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Muito obrigada. Bom dia, colegas. Podia, por favor, apresentar-se quem é a Fátima Faro, ou seja, é contabilista, há quanto tempo, qual é a experiência profissional, há quanto tempo está na Ordem e há quanto tempo representa a delegação da região sul? Eu sou contabilista, aproximadamente 15 anos. Para além de contabilista, eu também sou docente universitária e estou na Ordem desde a Comissão Instaladora. Não tenho mais ou menos em mente o ano, mas estou na Ordem desde a Comissão Instaladora. Estou a coordenar a Secção Regional Sul praticamente 2 anos, vai fazer 2 anos. E, de princípio, em relação à minha apresentação, acho que é tudo. Fátima Faro, afinal, qual é o papel da Delegação Regional Sul? Há quanto tempo existe, quantos membros tem e quais os problemas e de que forma os membros da OCPCA na província os podem colocar à delegação que dirige? De princípio, o papel da Secção Regional Sul enquadra-se dentro daquilo que são os objetivos da OCPCA, não é? Criar competências aos membros e resolver situações embaraçosas que os membros tenham. A secção regional tem desencadeado algumas formações que são no âmbito do programa de formação da OCPCA sede
E, nesse sentido, estamos a tentar cumprir com aquilo que é o objetivo da OCPCA, criar competências. E de que forma é que eles, quando estão com alguma preocupação que a OCPCA deve ajudar, de que forma é que eles entram em contato com a região que dirige? Nós temos um escritório na cidade do Lubango, portanto, eu gostaria de dizer que a secção regional sul abrange as províncias da Huila, Namibe, Cunene e Cubango. Temos o escritório e, em função das preocupações, eles dirigem-se ao escritório da OCPCA, da secção regional sul, e apresentam as suas preocupações. Quero dizer também que as nossas instalações só foram criadas muito recentemente, só tem aproximadamente um ano. Foram inauguradas em agosto do ano passado, portanto, são muito recentes. E estamos a tentar interagir mais com os nossos membros da região. E com que frequência visita as outras províncias da região? Namibe, Cunene, Cubango? Geralmente, as minhas visitas têm incidido mais sobre a província do Namibe. E para a província do Namibe já realizei 2 visitas. E para a província do Cunene, como também temos muito poucos membros nessa região, os contactos são mais via telefone. Mas tem um representante legal nessas províncias? Na província do Namibe temos um representante, ainda não formalizado a sua representação, mas é um elo de ligação com os outros membros. Sabemos que a província da Huila é a terceira principal praça financeira do país, o que implica ter muita atividade empresarial para registrar e muitas oportunidades de trabalho para os contabilistas. Quais os principais desafios, dificuldades que enfrentam os profissionais de contabilidade e auditoria distritos da Delegação Regional Sul, com sede na província da Huila? Quero dizer que, apesar de ser a terceira praça, nós, a nível das empresas na região, ainda estamos com um número reduzido de empresas e muitas delas, em função da crise, estão a fechar. Portanto, isso tem consequências na atividade dos contabilistas, que têm estado a ver algumas dificuldades de emprego, porque grande parte das empresas têm fechado atividade. Tem um número mais ou menos de empresas que fecharam nos últimos tempos? Tem em mente? Não tenho em mente, mas sei que são várias que fecharam. A Fátima falou que também é professora de contabilidade? Não, eu sou professora de gestão financeira, que a gestão financeira precisa da informação da contabilidade. Por isso é necessário ter conhecimentos também de contabilidade. E há muitos alunos, já agora é de que ano? Professora de gestão financeira do terceiro ano. Gestão financeira do terceiro ano. Terceiro ano já estão aí a decidir qual é a opção final, se vão ser auditores, se vão ser contabilistas. Não, a nível da faculdade onde eu leciono, que está ligada à Universidade Mandume Andemofai, que é uma universidade pública, temos apenas 2 cursos. Um curso de gestão de empresas e o curso de contabilidade, que iniciou aproximadamente 2 anos. Pelo número de estudantes que aderem ao curso de contabilidade em relação ao curso de gestão, é maior, não é? Quer-se dizer que os estudantes têm preferência para o curso de contabilidade. E eles já sabem que a professora de gestão financeira é a representante da OCPCA na Huila, no Lubango. Alguns sabem, não é? Mas geralmente não divulgo. Não divulga muito, mas é quem sabe. Não, mas depois também não precisa estar a divulgar muito, mas era ótimo que soubessem que a representante legal da OCPCA na Huila é professora deles. Tem mais motivação, né? Uma forma de os motivar mais a dedicarem-se nas aulas e principalmente nas contabilidades? Sim, eu muitas das vezes tento passar aos estudantes aquilo que deve ser o perfil de um contabilista, não é? Ótimo. Porque o estudante não pode pensar que quer tirar o curso de contabilidade só por tirar. Tento passar isso, que para depois de concluírem o curso têm que ser acreditados pela ordem dos contabilistas para poderem exercer atividade. E a ordem tem uma série de exigências e eles devem começar a cultivar isso agora. A partir de agora, até porque já são alunos do terceiro ano, faz todo sentido. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC, está a acompanhar o programa de rádio da OCPCA, o Contas na Hora. Hoje estamos a radiografar o estado da contabilidade na província da Huila e região sul de Angola. A nossa convidada hoje é Fátima Faro, a responsável da Delegação Regional Sul, contabilista e membro da OCPCA.
Fátima Faro, voltando ao tema, já da parte do tecido empresarial da Willa, uma cultura de organização da contabilidade das empresas? Elas estão a fechar, mas ainda assim, aquelas que ficam, ou mesmo as que estão a fechar, sempre tiveram esta cultura? Como é que funciona? Não posso generalizar, não é? Mas acredito que algumas têm uma preocupação com a organização da contabilidade, mas a maioria está preocupada apenas com o momento para pagar impostos. Ainda não sentiram a relevância da contabilidade para a tomada de decisões. Preocupam-se muito. Por exemplo, agora estamos a entrar em abril e maio. Muitas delas até só procuram contabilista neste momento. A preocupação é só com o pagamento de impostos. Não vem a importância da informação contabilística para a própria gestão das empresas. E isso leva muitas das vezes a correções fiscais, ao pagamento de multas, não é? E depois com implicações também na vida dos contabilistas. E o que é que a delegação pensa fazer que é para tentar mudar este quadro? Algum procedimento? Tem reunido com os empresários da região? É falta de conhecimento e essa atitude é porque não tem esta cultura, não há incentivos para tal? O que é que está a acontecer? Acredito que nós temos aquela situação de alguns empresários que criaram as suas empresas só porque, em minha opinião, não é? Criaram as suas empresas só porque tinham capital e quiseram criar as empresas. E muitas vezes não viram o lado da própria organização e a importância de ter um contabilista, a importância da contabilidade. Quando eles aparecem para o fecho, agora entre maio e abril, é o período de pico, como digo, né, dos contabilistas e auditores, os contabilistas da região não convencem a fazerem um acompanhamento ao longo do ano, em vez de ser agora nesta fase do corre-corre? Da minha experiência pessoal, isso tem sido feito. O alertar ao contabilista, a importância da organização da informação no decorrer do ano. Para que quando chegar a esta altura tenha informação e que se possa analisar tranquilamente, sem pressa. Se, por exemplo, aparecer agora uma empresa, estamos no final de março, aparecer em abril, e é uma empresa do Grupo B, porque o Grupo B tem a responsabilidade de apresentar as contas até 30 de abril. Se vocês não cumprirem com este prazo, não serve de incentivo para este empresário, no próximo ano, bater a porta com mais tempo de antecedência? Claro que sim, claro. Que tem sido um alerta de alguns contabilistas para essa situação. Se bem que somos muitos e muitas vezes não sabemos qual é o comportamento de outros contabilistas perante Pois, o que a Fátima está a querer dizer é, a Fátima pode dizer que não vai fechar naquele período porque apareceu muito tarde e o senhor, o empresário, entende ir à procura de um outro colega e este colega então vai dizer que sim, nós podemos fazer isso. Pois, não, mas já que vocês muitas chamam das vezes está em causa a questão do dinheiro, não é? Pois, as pessoas estão a olhar muito pelo dinheiro, seguem muito dinheiro, já não estão à procura de um trabalho de qualidade, mas é o dinheiro que se vai receber no momento, é o que vale. E, portanto, muitas das vezes aceitam fazer tudo, não é? Mas também acho que aqui, então, é chamada, a delegação tem responsabilidades acrescidas neste sentido. Conversar com os seus membros locais a mudarem de comportamento. Está previsto nas nossas ações para este ano. O que pretende fazer para aumentar o número de contabilistas na região? Já agora, quantos contabilistas são na região? Na região nós temos 132 contabilistas, 28 peritos contabilistas e temos uma empresa de contabilidade e auditoria registrada. Em relação à necessidade, entre aspas, de se aumentar o número de contabilistas na região, nós estamos a pensar em realizar mais um curso de atualização para os contabilistas e estamos então também a pensar em realizar, está no nosso plano, não é? Um estágio em ambiente controlado, 1 ou 2, não é? Vai depender até o final do exercício. A dificuldade que estamos a encontrar para implementar essas ações é o próprio número de candidatos, o número de candidatos para essas formações. Por exemplo, em ambiente controlado, nós estamos a divulgar, mas mesmo assim ainda a aderência é tímida. Então, agora entramos numa parceria com a Faculdade de Economia, uma parceria ainda não formalizada, não é? Mas que vamos formalizar.
Com vista a mobilizar os estudantes do curso de contabilidade que terminaram o ano letivo, licenciaram-se no último ano letivo, já é meio caminho andado para aderirem ao estágio em ambiente controlado. Todos participaram do curso de atualização, ou seja, quantos participaram do curso de atualização destes 132? Desses 132, todos participaram. Portanto, estes 132 que eu estou a fazer referência aqui já são os registados. Os registados participaram do curso de atualização, estão a exercer a profissão tranquilamente. Sim. A nível do programa de estágio em ambiente controlado, quantos membros da OCPCA na região estão a frequentar o estágio? Ainda não tem ninguém a frequentar o estágio. Estão a criar os grupos agora. A criar as condições para a realização do estágio. E o que se pretende fazer para prover nas novas gerações o gosto pela contabilidade? A delegação da região tem responsabilidade acrescida também. O que é que tem estado a fazer para incentivar a nova geração a ter o gosto pela contabilidade? Eu penso que o incentivo à nova geração passa também muito pela oportunidade de mercado. Porque nós não vamos formar, não é? E depois as pessoas não têm mercado. Então, acho que isso tem que passar muito pelo fortalecimento do setor empresarial. E depois, a partir daí, vai haver uma maior procura do trabalho de contabilidade dos contabilistas e também dos auditores, dos peritos contabilistas. E então aí eu penso que as motivações serão maiores. Porque o que nós sabemos é que nós não podemos formar só por formar, precisamos de encontrar mercado. Então, passa muito pelo fortalecimento do setor empresarial, das empresas, não é? E, consequentemente, vamos ter mais pessoas com ânimo, porque um estudante começa a ouvir que as empresas estão a fechar, e porque o mercado está muito complicado, e eu estou a pensar em ser contabilista de uma empresa, o ânimo já não é o mesmo. Já não é o mesmo. Mas pode falar aqui um bocadinho das principais razões que estão a levar as empresas a fecharem constantemente? Porque eu penso, a minha opinião é que a maior parte das empresas eram empresas que viviam de importação, não é? Ok. E com essas questões ligadas às divisas, aos cambiais, as empresas, muitas apresentam dificuldades de importar. E então, a partir daí, ficam com dificuldades no negócio. A maior parte das empresas estão ligadas ao comércio, as empresas industriais ainda não são visíveis, então tudo isso leva a que aquelas ligadas ao comércio e que viviam basicamente das importações e com esses problemas de divisas, vão vendo a sua atividade enfraquecida. E a nível da região, não há uma luzinha lá no fundo do túnel, não há nenhuma esperança? Qual é o ânimo dos empresários, dos contabilistas? Eu acho que o ânimo é o ânimo que nós temos a todos, a nível nacional, a fé. Não é? No fundo, é um pouco de fé que a situação vai mudar, não é? E que algumas coisas já melhoraram, não é? Ou estão a melhorar em 2018. Caro ouvinte, está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Hoje temos a entrevista a Fátima Faro, é a delegada da região Sul. A região Sul tem a sua sede na província da Huila. É momento para o intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, está no ar a 34ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe que hoje temos em estúdio a doutora Fátima Faro, da província da Huila, é contabilista, é responsável pela direção sul da OCPCA e veio aqui explicar os desafios e oportunidades de exercer a profissão de contabilista ou auditor na província da Huila. Que conselho deixa aos outros contabilistas para conseguir organizar as contas sem embaraços e não causar transtornos nem a si e tampouco ao cliente?
Colegas todos a ouvir, esta é uma fase dos fechos de contas, os contabilistas todos ficam de um lado e do outro, então é mesmo a altura de começar a deixar aqui muitos conselhos. Um deles é que sejam mais disciplinados nas tarefas que realizam, cumpridores, que tenham sempre em conta aquilo que são os objetivos da ordem, que respeitem também o código de ética da ordem e que não se deixem subjugar por aqueles comportamentos negativos que muitas das vezes os gestores das empresas querem, não é? Querem, pois induzem ao erro profissional, que é para não se deixarem influenciar por práticas ilícitas. Ilícitas, sim. Práticas que vão ferir com o nosso código de ética. Fátima Faro, sabemos que está em Luanda a participar das jornadas da OCPCA, que já vão na 4ª sessão. O tema de ontem foi o mercado de trabalho e oportunidade para os contabilistas, que será tema do próximo Contas na Hora. Vamos ter aqui no próximo Contas na Hora um debate sobre este tema. Mas qual é a sua opinião? O que pensa que deve ser feito para assegurar mais oportunidades de trabalho para os profissionais de contabilidade e auditoria? E, por outro lado, que situações estão a decorrer no país que constituem oportunidades de trabalho para os profissionais filiados ao CPCA? Bem, nós estivemos a refletir à volta disso, não é? E vimos algumas questões. Eu julgo que nós temos que acompanhar aquelas oportunidades que o mercado dá, não é? Uma delas, por exemplo, é que está agora muito, vou utilizar um termo talvez, que está a ser muito badalado, que está muito na moda, é o combate à corrupção. E eu julgo que nós, os contabilistas, podemos desempenhar um papel importante nessa batalha. Também precisamos de trabalhar muito em parceria com algumas instituições. Pode dar dois exemplos das instituições que o CPCA pode já começar a pensar em trabalhar com elas, por exemplo? Por exemplo, os bancos, o mercado de capitais, podemos trabalhar com essas instituições. E as oportunidades? Quais são as oportunidades assim imediatas que podemos já olhar? No fundo, as oportunidades são essas que o próprio mercado nos fornece. A OCPCA firmar acordos com a banca e com o mercado de capitais e, em função disso, identificar quais são as medidas que podem ser tomadas, que é para influenciar no envolvimento dos próprios contabilistas. E não quero mencionar mais alguma coisa, mais um ponto que seja assim muito importante. Hoje, eu quero ser contabilista. Onde é que eu me dirijo? Qual é a grande oportunidade que eu tenho hoje aqui no mercado angolano? Penso que a grande oportunidade é a existência da ordem dos contabilistas. Mas eu vou para a ordem e a ordem consegue um emprego para mim? Não funciona assim. Não funciona. Pois por isso mesmo é que eu estava a dizer que nós temos que olhar para o mercado, não é? Temos que olhar para o mercado de trabalho. Talvez influenciar mais o surgimento ou fortalecimento do tecido empresarial, conforme eu já tinha dito. Ainda sobre as jornadas da OCPCA, falou-se sobre a regulação e outros aspectos. Que importância atribui a estas jornadas e que impacto poderá esta atividade ter na vida direta dos membros da OCPCA? Portanto, nós estamos no segundo mandato, podemos dizer que o primeiro foi um mandato mais de instalação, de criação de condições, não é? Neste segundo mandato, nós partimos para novos desafios, não é? Então, eu julgo que estas jornadas são o marco, o início de novos desafios da própria divulgação da ordem. Portanto, acredito que é isso. E que impacto essas jornadas vão trazer para os membros diretamente da CPCA? Eu vou insistir na pergunta, porque acho que ainda não me respondeu. Qual é a importância disso? Vai trazer um grande impacto. E agora, na vida direta do membro da OCPCA, o que é que essas jornadas vão trazer cá para fora, que vai beneficiar o coletivo dos membros? Aqui eu penso que estas atividades têm uma grande relevância para a vida dos membros da OCPCA. Mas julgo que nós precisamos de não pensar nas atividades só a nível de Luanda. Precisamos de multiplicar estas atividades a nível das outras províncias, ou seja, a nível das outras regiões, para que a presença da OCPCA não se restrinja apenas aqui a Luanda, mas que
tenha um efeito multiplicador a nível das outras regiões. Estas jornadas vão definir aqui o plano para os próximos 3 anos de mandato. Este plano que aqui sair, de quando em vez para determinadas reuniões saírem da cidade capital, irem aí a Huila, ou irem numa outra... Ou irem ao Quando do Cubango, não é? E não ficar... Que não se pense em jornadas só em Luanda, né? Que se pense também nas outras regiões. Pois, e assim vamos desmistificar aquilo que a OCPCA começa e termina em Luanda, não é isso? É nacional, tanto é que é nacional que já existem as regiões, Centro-Sul e Sul, e a grande oportunidade que essas jornadas vão trazer, o impacto na vida do membro. O membro que está a ouvir o programa, que já ouviu que a OCPCA está em jornada, já vai na 4ª sessão, essas jornadas estão a tratar de assuntos pertinentes para a vida do dia-a-dia do membro? Sim, estão, e tanto é que estamos a tratar de uma área importante da gestão, não é? Que é a questão ligada ao planeamento. Estamos a definir ações futuras da OCPCA. Portanto, isso tem sempre um impacto na vida não na vida só da própria organização, que depois também para a vida dos próprios profissionais. E a divulgação tem sido boa da OCPCA a nível da região? Das jornadas? Sim, temos feito algum trabalho de divulgação. Os membros estão satisfeitos com a OCPCA? Têm algumas reclamações? Não têm? Qual tem sido o comportamento deles? Acho que a satisfação não é sempre... há sempre aqueles que contestam, não é? Mas nós temos feito algum trabalho de sensibilização e divulgamos um pouco a importância de estarem inscritos na ordem. E vestem a camisola? Conseguem vestir a camisola, sim, de facto? Se bem que gostaríamos que a participação fosse maior, mas ainda temos que, muitas das vezes, puxá-los para participarem. Doutora Fátima Faro, para quando a realização de eventos a nível das províncias da Huila e outras da sua região, e já agora, quando podemos ir à Huila fazer uma sessão de auscultação aos membros da OCPCA na província? Que aspectos sente que precisam ser melhorados para melhor dignificar o profissional de contabilidade e auditoria na região Sul e facilitar o cumprimento da missão? Em relação a atividades, nós já temos realizado várias atividades. Temos uma agendada agora para dia 11 e 12 de abril. 11 e 12 de abril. Vamos iniciar mais um curso de atualização e vamos aproveitar o momento para realizar algumas atividades e estamos a pensar em criar uma parceria também com a Faculdade de Economia. Vamos fazer a divulgação Em que é que se vai basear esta parceria com a faculdade? A parceria que nós temos com a faculdade é no âmbito do estágio em ambiente controlado. Prevemos também a realização em conjunto de algumas conferências, workshops. Pois há alunos que terminaram o curso de contabilidade e nem sabem sequer da existência da OCPCA ou da importância de estarem filiados à OCPCA? Não, acredito que a maioria sabe. Sabe disso, tem conhecimento. Já ouviram falar do estágio em ambiente controlado? Temos estado a divulgar. Acho que levantou uma questão relativamente quando é que poderiam ir... Quando é que nós podemos ir escutar os membros da OCPCA na província da Huila? A qualquer momento. Nós queremos ir falar com os membros da OCPCA na Huila e se for oportuno falar também com alguns empresários, queremos ouvir a todos. Não queremos ouvir os contabilistas, mas também os contabilistas e os empresários, para fazermos aqui isto mesmo já para começar a dizer que a OCPCA não é só Luanda, estamos mesmo a nível nacional e faz todo sentido começarmos a escutar os membros. Seria com muito gosto, é só programarem. Nós vamos programar, a direção do Contas na Hora vai programar, vamos avisar com antecedência e a doutora Fátima então vai reunir os membros, queremos falar com todos, queremos dar voz aos membros que fazem a OCPCA acontecer e que aspectos sente que precisam ser melhorados para melhor dignificar o profissional de contabilidade e auditoria na região Sul. Eu penso que, do meu ponto de vista, tu passa pelo aumento de formações e realização, por exemplo, de mais palestras, workshops, tudo isso. E tudo isso poderá contribuir para
criar competências aos profissionais. Isso é uma das razões que vai facilitar o cumprimento da missão. Missão contabilista, sim. Sim. Qual é a relação da delegação que dirige com a AGT na província? Nós temos um bom relacionamento. Nós, secção regional, participamos em muitas atividades que eles realizam. Se bem que a AGT, em relação com alguns contabilistas, muitas das vezes há aquelas dificuldades, muitas das vezes motivadas pelas correções fiscais, que muitas das vezes podem ser consideradas justas e outras vezes injustas. Mas tem estado a tentar... Não há braço de ferro entre a AGT e os contabilistas na Huila? Não sentimos muito, né? Não se sente muito. Pronto, há as correções feitas, mas ainda assim vocês encontram sempre um meio termo, conversam e chegam a um consenso. Eles conseguem chegar a algum consenso com a AGT. Que recomendações deixa para os contabilistas que estão a ouvir o programa? Já disse que sejam mais disciplinados, que tenham sempre em conta aquilo que são os objetivos da OCPCA, que respeitem sempre o nosso código de ética e que adiram mais às formações da OCPCA para ganharem mais competências. Falou-se aqui de uma empresa... Só temos uma empresa registrada. Mas existem mais empresas. E por que não aderem ao CPCA, ao registro? Já deram entrada de processos, mas ainda estão naquela fase de avaliação. São quantas empresas? Aí por volta de 3. Nós não temos muitas empresas a nível da região. Tem muitos contabilistas a trabalharem a título individual, como particulares? Os que eu fiz referência, os 132. Sim, mas eles, não há aqueles que estão por conta de outrem? Ou são todos por conta própria? Esse número eu ainda não tenho em mente. Quando nós formos ao Huila fazer essa escutação, gostávamos de falar com contabilistas por conta própria, por conta de outrem, e contabilistas que estão ligados a uma empresa de especialidade, no caso. É possível, mas eu não tenho ainda esse registro, a separação por estes grupos. Por estes grupos. Quando há reuniões da OCPCA na província, com que frequência que reúne com eles? Há reuniões, há encontros locais? Como é que é feito isso? Já tive alguns encontros com os membros do NAMIP. Como eu disse, a secção regional sul só foi inaugurada em agosto do ano passado. Portanto, estivemos naquela fase de instalação e não temos um ano mais ou menos da sua implementação. Os membros participam nas formações que nós promovemos e também em algumas formações que nós somos convidados, então os membros estão envolvidos nessas atividades. Quais são as principais reclamações deles? Reclamam muito? Qual é a principal preocupação? A reclamação dos contabilistas acho que é a mesma. É sempre o problema deles com a AGT, com as correções fiscais, geralmente... Eu peço desculpa, caros ouvintes, porque parece que é mesmo isso. Há muita reclamação dos contabilistas com relação à AGT. E a AGT está a ouvir o Contas na Hora. A AGT, temos que arranjar aqui o meio termo para da próxima vez, quando tivermos aqui alguém a falar da relação, das preocupações dos contabilistas, ouvirmos aqui, não, agora a nossa relação com a AGT é amena. A reclamação é sempre, só tem a ver com as correções fiscais. Se bem que também, às vezes, alguns reclamam em relação ao comportamento de alguns empresários, não é? Mas, basicamente... E a AGT não reclama nada com relação aos contabilistas, lá na província? Em termos de reclamação, assim, direta não, mas... A AGT sempre... O que a AGT diz? Diz que os contabilistas não cumprem com aquilo que está previsto na lei. E os contabilistas dizem o quê? E o que é que os contabilistas respondem? Os contabilistas respondem que a AGT só olha para os impostos. E isto não vê a própria atividade de contabilidade. Não está ali a terem atenção aos princípios contabilísticos. É daqueles casos que podem fazer o que quiser, sempre haverá essas situações. Diz sim, outro diz não, mas acredito que no fim do dia encontra sempre depois do meio termo, são cartas de um lado e do outro, como é a periodicidade das reclamações são muito frequentes, eu penso que um dos problemas está naquele período de correções, não é? É que muitas das vezes estamos em 2018 e ainda estão a corrigir contas de 2013. E quando às vezes... as empresas vão dar conta dos problemas já. Pois aí as multas, os juros são muito altos. Assustadores. Hoje, então é preciso
Então tem que deixar aqui um conselho para a AGT também. Que haja mais celeridade nas correções que são feitas, para não criar embaraços para as empresas, não é? Por exemplo, se tem que pagar multas de 2013 até a data, isso cria um balúrdio. Essas correções são feitas num período muito curto, tão logo se apresentam as declarações, 2 meses, 3 meses depois começarem as correções, não pesa tanto e as depois empresas... são detectados os problemas. Por exemplo, se a correção for feita, por exemplo, a correção de 2017 for feita em 2018, muitas das vezes alguns erros que se cometem, não de forma propositada, podem ser corrigidos já em 2018 e não levar, por exemplo, 5 e 6 anos com o mesmo erro. Acho que eu vou arranjar aqui um procedimento para a AGT, que é as contas de 2017, os contabilistas estão a apresentar as contas de 2017 entre abril e maio, ou seja, de janeiro a maio é o período em aberto que é para se apresentar as contas. Já há muita gente a apresentar contas, a 30 de abril vai ser o prazo para o grupo B e a 31 de maio o prazo para o grupo A. A partir de junho, a AGT começava já a corrigir o 2017. Esquece os anos para trás. E assim teríamos um ano já atualizado. E começamos já a partir de agosto a receber as correções de 2017. E assim até não choca. Se for assim, já nem vai chocar com o contabilista, nem com o empresário. Porque apresentamos há 2 meses, 2 meses depois já nos estão a apresentar, olha, vocês tinham que pagar IRT conta própria. Não pagaram. E é tranquilo, ele sabe que não pagou, vai ter que pagar. Está aqui, a AGT já detectou que houve aqui uma anomalia, um erro contabilístico ou não, mas está aí o imposto, desde que se prova que a empresa realmente teve esta falha, a empresa não tem como. Até o contabilista também tem que olhar para o dono da empresa e dizer, sim, aqui a AGT tem razão. Tínhamos que pagar o IRT conta própria e não se pagou. E às tantas, o contabilista até já alertou o empresário é que levou aquilo depois e nunca foi. Depois surgiu a notificação da AGT. Acho que era assim, arranjar aqui uma linha de corte, o ano mais atual é fiscalizado já e tudo para trás, então começam a fazer mais tarde. Mas sempre que surgir um ano atual é prioridade e assim sucessivamente. Não era um bom procedimento. Sim, e começávamos a ter aqui muitas coisas resolvidas a nível dos contabilistas. E não teríamos muitos problemas com as empresas. Com as empresas. Porque a AGT também tem que pensar que para ter impostos tem que ter empresas. Tem que ter empresas. E quando cria problema, quando a empresa é notificada, o contabilista corre o risco de perder o emprego, porque o dono da empresa pode não perceber aquela notificação e a primeira coisa que surge na cabeça dele é que o erro... A responsabilidade é do contabilista. O contabilista cometeu o erro A, cometeu o erro B. Para aqueles casos em que até faz todo sentido aquela notificação, porque a AGT notifica corretamente também, ok, até está aí, prova-se isso que realmente aconteceu. Mas quando são daqueles casos em que há erros e o contabilista corre o risco de perder emprego, então é pormos aqui as coisas todas em balança e começar a ver o que é melhor para as partes. E eu acho que uma das formas para se contornar isso é o exercício mais recente é fiscalizado já. O que está para trás recua, mas isso é mesmo mais tarde. Mais tarde. Acho que sim, a partir daqui começava-se a receber. Bem, é só apenas uma opinião. Costumo dizer assim, temos um caso atual e só temos um atrasado e assim sucessivamente já não é estar a acumular, porque se 2017 só vai ser fiscalizado daqui a 5 anos, o ciclo vicioso continua, atrasos e mais atrasos. Temos sempre anos muito atrasados e não faz sentido. E porque hoje também a dinâmica do mercado já não permite isso, é melhor mesmo acelerar, contratem mais pessoas, peçam apoio ao CPCA se for necessário, mas as coisas têm que andar para frente, não é? É preciso criar outra dinâmica aí. Outra dinâmica de trabalho, porque a OCPCA é parceira da AGT e pronto, tem que se criar aqui um mecanismo que funcione, que não venha prejudicar nenhuma parte nem outra, né? Arranjar aqui um denominador comum. Vamos estar aqui também a pressionar indiretamente, a deixar aqui a nossa humilde opinião, sugestões para que se melhore em alguma coisa. Fátima Faro, foi um prazer ter a Fátima aqui no Contas na Hora. Vamos ao Willa. Estou ansiosa por ir para a Willa, vou mesmo a Willa com muito gosto, falar com os profissionais da província. A Seca Fátima viaja mais logo, vamos desejar boa viagem à Fátima. E só agora sintonizou a LAC, Banda Antena Comercial, está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos na 34ª edição e o programa de hoje
Em suma, depois de termos apresentado as prioridades dos órgãos sociais da OCPCA e de termos feito o primeiro programa Contas na Hora fora de Luanda, no caso em Benguela, hoje radiografamos a situação dos contabilistas e peritos contabilistas a nível da província da Huila e de toda a região sul de Angola. A nossa convidada foi a Fátima Faro, representante da OCPCA na região sul de Angola. Fátima, o nosso muito obrigada. Eu é que Faça boa viagem oportunidade para a Huila e dê lembranças nossas ao povo da Huila, aos contabilistas, e diga que o Contas na Hora vai lá estar. Com muito Obrigada, gosto. serão entregues. A nossa convidada é a Fátima Faro, da província da Huila, é contabilista há mais de 15 anos, é membro dos órgãos sociais da OCPCA, do Conselho Técnico da Auditoria, é vogal do Conselho Técnico da Auditoria, mas a Fátima faz parte da OCPCA desde a comissão instaladora, está desde sempre. Quando se fala em comissão instaladora, é mesmo fazer uma vénia, está lá desde sempre, antes da OCPCA nascer. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu Contas na Hora. Acompanhe já a seguir em destaque o que vai poder acompanhar no próximo programa da OCPCA. Mercado de trabalho e oportunidade para os contabilistas será tema do próximo Contas na Hora. Vamos ter aqui no próximo Contas na Hora um debate sobre este tema. Convidamos os membros da OCPCA para uma mesa redonda onde se vai analisar o mercado de contabilidade em Angola e as oportunidades de trabalho e negócio para os profissionais de contabilidade e auditoria em Angola. Os contabilistas são Pereira Mendonça, Alberto Seixas, Malembe Costa e Patrocina Guerreiro são os nossos convidados do próximo Contas na Hora. Como analisam o mercado de contabilidade e auditoria no país e que fatores considera fundamentais para assegurar que os profissionais filiados à OCPCA tenham acesso às melhores oportunidades de negócio no mercado. Alberto Seixas. Gostava de caracterizar o mercado de contabilidade e auditoria nos termos em que ele se apresenta agora, que é um mercado, devido à fraca literacia financeira, a baixa cultura em termos de relato financeiro, quer das entidades, me refiro às empresas, quer enquanto contribuintes, quer ao nível da legislação que temos disponível para assegurar o cumprimento destas exigências legais, ser bastante fraco. Nós, por inerência, temos um mercado de contabilidade e auditoria bastante pobre, que precisa necessariamente de um conjunto de ações que visam tornar ele mais atrativo. Passariam necessariamente por atualizar alguma legislação ligada a estas duas profissões, de modo a tornar mais claro quais os entes sujeitos à contabilidade e auditoria, reforçar a fiscalização destas mesmas leis, porque muitas delas já existem, só que não são aplicadas. Portanto, a ideia é criar oportunidades, né, para os profissionais via aperfeiçoamento das potenciais oportunidades que existem, que são várias. A mesma pergunta vai para a Patrocina Guerreiro. Relativamente às oportunidades de mercado para a nossa classe, para assegurar a nossa classe, portanto, eu vejo essas oportunidades muito reduzidas, porque o crescimento económico estagnou, nós estamos com isso estagnado praticamente, logo isso tira o poder do papel dos profissionais nesta matéria. Portanto, acho que a queda do petróleo, tudo isso, mexeu com tudo isso, não é? Portanto, o nosso papel como profissionais, portanto,
tem que estar em alta quando a nossa economia estiver em alta. Pereira Mendonça é membro da OCPCA. Atualmente o nosso mercado é um bocadinho pobre. É pobre na medida em que os contabilistas têm muitas dificuldades no sentido de terem trabalho. E quando estamos a falar de trabalho, é poder executar toda a atividade relacionada com o relato financeiro. E este é um dos grandes problemas em que os contabilistas têm. Podemos verificar hoje na nossa praça o contabilista, para poder ter um determinado trabalho, realizar uma determinada atividade relacionada com o próprio relato financeiro, é preciso ser conhecido. As pessoas hoje ainda perguntam quem é o fulano e a quem vamos entregar a informação. Isso porque hoje também o nosso país, e acredito em função da questão histórica, temos ainda a questão da desconfiança. Mas acredito, e aqui já associar com a questão dos fatores, com um conjunto de legislação que já existe e que faz parte também do programa de mandato da própria ordem dos contabilistas, estas questões todas vão ser resolvidas, que é a questão do problema, poder identificar quem é quem para poder exercer a atividade, porque o trabalho de contabilidade, como está associado com a questão de poder reportar a informação de forma verdadeira, não precisamos identificar quem é a pessoa, de que pertence, de onde vem, para poder exercer essa atividade. Então, noto essa questão da fraqueza na medida em que estamos a ter dificuldade para ter este trabalho. Maleme Costa. Penso que atualmente o cenário não é tão bom como é desejável, porque naturalmente o cenário atual macroeconômico acaba por impactar no fundo aquilo que é a qualidade ou é a imagem dos nossos profissionais. Por isso, precisamos de trabalhar as próprias variáveis econômicas, porque se tivermos uma economia mais robusta, uma economia saudável, também isto irá exigir mais de nós, da nossa classe. Por isso, ainda o cenário não é o desejável, mas juntos somos mais fortes e por isso a ordem, dentro daquilo que é o seu programa de mandato, tem estado a trabalhar no sentido de identificar as melhores oportunidades para a classe. A grosso modo, estamos aqui a dizer que é preciso então que nós consigamos identificar na situação atual que o país se encontra variáveis que podem nos levar a criação de oportunidades, porque efetivamente é nas dificuldades onde identificamos grandes oportunidades. Ou seja, temos agora uma grande oportunidade de, em parceria com o Estado e não só, trabalharmos ou identificarmos aqueles pontos em que a ordem virá em primeira instância atacar e virá efetivamente agregar valores. Estamos a falar do ponto de vista de criação de procedimentos, do ponto de vista de criação de normas, do ponto de vista do auxílio, naquilo que tem a ver com as tomadas de decisões de quem é de direito. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Agora já sabe o que vamos falar na próxima edição. Por favor, não perca. E assim chegamos ao fim da 34ª edição do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas.
Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.